Olá, queridos estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, firme e forte nos estudos. Estamos na unidade 3 do componente de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, junto com o intérprete Sâmio, estaremos estudando o nosso conteúdo, dando sequência aos estudos das nossas unidades. Já estamos na terceira unidade, sei que vocês estão felizes, que estão desenvolvendo aí sua aprendizagem, aprendendo muitos temas, as linguagens da arte. E o nosso tema hoje, estudante, desta aula, é bastante interessante, porque vai falar da nossa cultura, a cultura amazônica. Vamos conhecer artistas, vamos conhecer trabalhos feitos pelos artistas aqui da Amazônia, aqui da nossa região. Vamos lá dar início, então? Aula 32.2, deixa eu esquentar minha garganta, que ela está meio falhando aqui. Arte na Amazônia, o que nós vamos abordar? Cultura dos povos da Amazônia, dança folclórica da Amazônia, vamos falar do balé folclórico da Amazônia, um grupo que desenvolve aí trabalhos riquíssimos com a cultura amazônica, e Amazonas Filarmônica. Então, vamos falar desses temas que é relacionado com a nossa cultura, tem tudo a ver com o que nós conhecemos. E já iniciamos, estudante, trouxe aqui esse mapa para vocês identificar cada tema relacionado aí com uma imagem. Essa imagem aí está relacionado sobre o tema que nós vamos abordar. Então, vamos seguir então falando, mas antes vamos fazer uma interação, uma enquete. Sempre eu faço uma pergunta inicial para que vocês reflitam durante a aula. É importante que vocês façam a associação do conteúdo com aquilo que vocês já conhecem, com as suas experiências, seu modo de vida, e possam ampliar então a sua visão. A primeira pergunta: o que você conhece sobre a cultura dos povos da Amazônia? A segunda: saberia dançar ou cantar alguma música folclórica? Então, vocês podem observar aqui com a imagem, quando falamos de dança, da cultura amazônica, nós já sabemos que está relacionada com a dança do boi, vamos falar também dessa categoria, e trazer outros estilos de dança, como carimbó, bumba meu boi, que é muito comum aqui na nossa região. Então, sobre a cultura amazônica, estudante, será que você conhece, você consegue identificar aí no seu modo de vida, aí na localidade onde você mora, tanto as comunidades do Baixo Madeira, como as comunidades do campo, aqui os municípios próximos à BR-364, Então, no Rondônia é um estado muito, muito amplo, Tem muitos municípios, e esses diversos municípios apresentam culturas diferentes. Vocês sabiam disso? Isso mesmo. Nós vamos ter aqui as pessoas que moram no sul de Rondônia, Nós chamamos de Cone Sul. São pessoas que migraram do sul, de outros estados do Brasil. A capital, Porto Velho, já tem outras características, Tem do Nordeste, tem imigrantes do Sul, tem imigrantes aqui vizinhos da Bolívia, imigrantes do Amazonas. Então, tudo isso implica na cultura local, de haver diferenças, tanto aqui da capital, para as pessoas que moram no interior de Rondônia, e também a diferença para as pessoas que moram aqui nas proximidades, às margens do rio, aqui, que fazem parte do município de Porto Velho, como as comunidades de Calama, nós temos Calama, Nazaré, Cuniã, também temos aqui, me fugiu a memória aqui, mas é aqui bem próximo de Porto Velho, mais perto eu esqueci. São Carlos, pronto, lembrei, estive lá esses dias. Então, as pessoas dessa região têm modos de vida, costumes, saberes, culturas diferentes das pessoas que estão aqui no perímetro urbano, certo? E nós vamos, ao longo desta aula, discutindo sobre isso.
Não estou lembrada se eu vou falar sobre o conceito de cultura, senão eu trago para vocês daqui a pouco. Então vamos voltar para a tela e vocês vão pensando aí, tá? O que você conhece sobre a cultura dos povos da Amazônia? Que somos nós. Ah, professora, mas a Amazônia não é só as pessoas que vivem aqui no entorno de Manaus, né, do estado de Manaus, né, que é toda essa extensão de florestas e rios. Não, nós também aqui em Rondônia fazemos parte da Amazônia Legal. Todos os estados, como Acre, Belém do Pará, acredito que Roraima, não estou lembrada de outros estados, fazem parte, então, da Amazônia, porque envolve, envolve toda a região norte, né? Onde é banhado por vários rios, né? E também pela floresta. Muito bem, seguindo aqui, estudante, para falar da cultura aqui da Amazônia, eu trouxe informações sobre esse Centro Cultural dos Povos da Amazônia, porque lá eles trazem vários elementos da cultura dos povos da Amazônia, que envolve tanto a cultura indígena, cultura dos povos, né, que migraram do Nordeste e que formou essa cultura local. O Centro Cultural dos Povos da Amazônia oferece um roteiro de exposição gratuitas sobre a cultura, a diversidade amazônica, história e economia da região. Então é interessante quem mora, né, próximo desse centro fazer a visitação para que possa conhecer, né, um pouco então dessa temática. A cultura amazônica ela tem forte ligação com as diversas etnias indígenas, que nós temos várias aqui na região amazônica, Rondônia, também no Acre, e em Manaus, tem sua raiz construída ao longo de milhares de anos. Então, são povos originários, ou seja, eles já estavam aqui no continente, né, quando foi colonizado, né, pelos europeus. A complexidade desse domínio se intensifica quando ocorrem os primeiros contatos dos indígenas com os europeus e os africanos, e a evolução dessa troca cultural. Então, vocês, estudantes, ao longo de nossas aulas, vêm entendendo que a cultura brasileira, não só aqui a cultura dos povos da Amazônia, ela é formada pela mistura, né? Vou usar essa palavra, mistura, ou essa fusão com os povos indígenas, com os afros, né? Os africanos e os europeus, colonizadores. A base, né? As raízes da cultura brasileira, afro-brasileira, tem base nessas três culturas. Cada trama de oca representa povos indígenas. Então, tem aqui, né, lá nesse espaço, uma representação de oca. E elas são diferentes, né, de uma cultura para outra. Poderia ter colocado a foto aqui, não sei se no final da aula eu tenho uma foto de uma oca feita no estilo dos indígenas de Rondônia. Então, estudantes, a Amazônia tem uma cultura ligada às raízes indígenas, intrinsecamente, né? Muito visível isso. Até a alimentação, os pratos típicos, as músicas, as danças, todas são com base nas raízes indígenas. Porém, com a mistura da cultura europeia e africana, aproximando-a e tornando-a indissociável da própria identidade brasileira. Então, não tem como identificar a cultura brasileira se não ter essa noção, né? Ter essa ideia de que é com base nessas três culturas aí, as raízes dessas três culturas que formam a cultura afro-brasileira. Aqui um outro tipo de oca, aqui dos Yanomã e Chapono, uma outra estrutura de casa, né, indígena. Aqui nós estamos observando outra estrutura, modelo de casa, por exemplo, dos povos ribeirinhos, né, que é a casa do caboclo. O Brasil é uma região onde as raças se mesclam, né, ou seja, se misturam, são diferentes, se misturam ao mesmo tempo são diferentes, né?
desaparecendo os tipos puros. E a região amazônica é um exemplo vivo desse fato. Então, nós não vamos encontrar aquela representação pura de uma cultura, né? Porém, os povos indígenas, podemos perceber que há várias etnias. Porém, mesmo assim, eles ainda... há casamentos, né, de um jovem com uma jovem de etnias diferentes. Pode haver isso. Mas, assim como o não índio, há também a mistura que é filhos de indígenas com o não índio, certo? Então, por isso que nós podemos dizer, né, que não há uma raça pura. Caboclo é o habitante do interior da Amazônia, que pratica atividades fundamentalmente herdadas da cultura indígena, como, por exemplo, a caça, a pesca, a coleta florestal e as pequenas agriculturas. Então, nós observamos aqui, eu tenho muitas fotos também que eu tirei sobre essas moradias feitas em localidades, como, por exemplo, próximo ao rio. Elas são de assoalho, geralmente bem mais altas devido ao período de enchente, né? E a estrutura interna é essa. Essa foto, pessoal, feita aqui, está no museu, viu? Essas fotos, pode dizer que essa casa aqui ela é uma miniatura. Não é uma casa no tamanho normal, é só uma representação. Uma instalação feita lá, naquele espaço que eu apresentei para vocês, vou voltar. Na Casa da Cultura, né? Centro Cultural, que é o CCPA. Então, lá no Centro Cultural tem essas instalações desses modelos aí para falar da cultura amazônica. Deixar exposto para que as pessoas possam conhecer. Aí vocês podem estar pensando assim, professora, precisa ter lá no espaço cultural uma representação da casa, dos povos aqui da Amazônia, das casas dos povos indígenas. Sim, é preciso, porque as pessoas que fazem, né, visitas, os turistas, nós sabemos que em Manaus é uma cidade muito visitada por estrangeiros, europeus, chineses, né? Eu já estive lá um período assim, de férias, então há muitos estrangeiros que visitam a Amazônia, porque é um estado muito conhecido, né, mundialmente, devido à sua biodiversidade, à riqueza da sua biodiversidade, da flora, enfim, dessa floresta muito linda, tanto como de pesquisadores, né? É visitada por muitos pesquisadores também. Então, o Centro Cultural tem o objetivo de trazer essas representações para que as pessoas possam conhecer. Mas nós que moramos aqui sabemos, nós conhecemos. Sabemos como que é a casa, né, de algumas comunidades indígenas, ela pode ser de madeira, ela pode ser coberta de palha ou não, depende de cada grupo. Tem os grupos que moram na cidade, tem os grupos que moram no campo, tem os grupos que moram na cidade. Nós não estamos generalizando, dizendo que todos os povos indígenas, né, as diversas etnias, moram numa casa como naquele modelo ali, certo? É só uma representação. Então, há várias formas, vários modos. E os povos ribeirinhos, professora, a maioria das casas são assim, também não podemos generalizar, certo? Assim como na cidade tem casas de tijolo, feitas de tijolo, casas feitas de madeira, né? As casas próximas ao rio. Vocês sabem, né, que a cidade de Porto Velho está aqui ao lado do rio. Na verdade, nós também somos ribeirinhos aqui no perímetro urbano. Nós brincamos muito aqui, chamamos uns aos outros de beiradeiro, né? Se você é beiradeiro daqui, então gosta de peixe, né? Então, nós moramos próximo ao rio, que é o Rio Madeira, né? E as casas aqui próximo ao rio, elas são de madeira, de assoalho, né? Tem que ser alta, porque há o período de enchente. Assim como as comunidades mais distantes. Tem essa estrutura aí na construção das suas casas, por quê? É o mais viável, né? O que eu percebi em algumas comunidades? Não há veículo. Por quê? Porque não tem ruas adequadas para ter veículos, certo? Então vai ter outros tipos de veículo, como a moto, que é mais acessível,
a bicicleta. Também não vi nem carroça, né, porque não tem necessidade lá desse tipo de transporte, porque é tudo muito próximo, né? Certo? Muito bem, vamos para a tela. Vou esquentar minha garganta de novo, que já voltei a ficar rouca. Esquentar com água, na verdade, até é frio. Então, vocês observam aqui nessa imagem, mostra do modo de vida do povo Yanomami. Também é uma amostra, né? Não vamos dizer que é dessa forma, mas uma aproximação do que é a casa, o modo de vida desses povos indígenas. A identidade amazônica é construída por negros, indígenas, caboclos, mulatos, tapuios. Eu não pesquisei, não sei, não posso dizer para vocês como que é esse grupo aqui. Mestiços, portugueses, paraoaras e amazônidas. Católicos, qual tipo de religião? Esse texto que eu fiz um recorte, né? Católicos, protestantes, ubandistas, mineiros e uma infinidade de outras raças. Tá, pessoal? Então, um recorte desse texto aqui, desse autor, para falar um pouquinho aí dos grupos da cultura amazônica. Aqui nós observamos que essa oca ela tem uma abertura ao centro, né? E ao redor as redes, ó. Podem ver que é uma estrutura aí bastante interessante, né? Porque com essa abertura há uma entrada de ar, né? Então, melhora o clima, porque é bem quente. Eu estive naquela oca que tem aqui no Museu Rondon e eu percebi que é muito quente, mesmo ela sendo uma estrutura bem grande. Eu vou mostrar para vocês no final da aula, acredito que eu trouxe a foto. Então, é muito quente. Então, essa abertura aqui com certeza pode amenizar o clima, né? Melhorar, deixar o clima mais fresco. Aqui, vocês podem ver que é uma outra estrutura da defumação da borracha. Isso é muito comum nos locais onde ainda há extração da borracha. Então, eles utilizam todos esses materiais aqui, pessoal. Então, eles fazem tipo um forno, colocam fogo para aquecer, né, a borracha por meio da fumaça, na verdade. Eles não encostam esse leite no fogo. Com o calor, o vapor que sobe com a fumaça, eles pegam algo já em formato de bola, como vocês podem ver aqui, e vai jogando o leite, né, que é o lácteo, não sei, látex, né, que é aquele leite que vai transformar a borracha. E aqui um pouco do centro, que sempre oferece exposições temporárias, né, de obras de arte, como pinturas, objetos de ornamentação. Eu trouxe aqui também imagens da arte indígena, como arte plumária dos povos indígenas. Então, está aqui protegido, né? São os arcos que eles fazem, cocás e outras joias. Eles fazem vários ornamentos para embelezar, né? Se embelezar. Então, toda cultura, tanto o homem quanto a mulher, usa ornamentos para se sentir mais bonito, né? Mais bonita. E a cultura indígena, eles fazem esses materiais, utilizam os recursos, né, que eles têm lá na sua comunidade e produzem ornamentos para utilizarem. Interessante que o que eles fazem para o seu uso, porém também eles fazem para comercializar. Como arco em flecha, né? Ou machadinha, outros materiais que eles usam no seu cotidiano, panelas de barro e muitos outros utensílios, para que eles possam comercializar, porque é muito apreciado, né? São materiais
riquíssimos, com muita criatividade, eles têm muita habilidade para produzir esses materiais, então há muita demanda para comercializar. Aqui, o Museu do Homem do Norte também está nesse espaço, que é a cultura cabocla. Quem é o homem do Norte, né? O homem do Norte somos nós, que moramos aqui no Norte. É a cultura do Norte, da região Norte, que engloba todos esses estados que eu falei para vocês, talvez tenha ficado algum de fora, mas é essa cultura que envolve os grupos indígenas, o caboclo, o afro. O caboclo já é a mistura de um afro brasileiro com um indígena. Enfim, há várias miscigenações. Precisamos fazer estudos para poder identificar melhor a mistura de quem tornou qual outra cultura. Então, para não cometermos erro, vamos falar o homem do Norte, né? Que envolve, então, todas as culturas aqui presentes aqui na Amazônia, certo? Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre a cultura do homem do Norte, que é a cultura cabocla amazônica, tornou-se a expressão popular das camadas populares das cidades paraenses. Então, o Pará faz parte aqui do Norte. É uma cultura de fisionomia própria, tem elementos indígenas, como eu falei, mesclado com os caracteres negros e europeus. Eu tinha esquecido de falar que ainda há essa mistura com os europeus, né? Até porque os afro-brasileiros são de origem também com a mistura cultura europeia. Resultado, então, da miscigenação do índio com o branco. Então, o caboclo é a mistura do índio com o branco e varia aí também com a mistura do afro, né? Afro-brasileiro. Força cultural tem origem na articulação com a natureza. Então, o que é mais forte, né, na cultura amazônica é essa relação que o homem tem com a natureza. Né? A maioria das populações vivem do rio, como as comunidades que moram à margem do rio, como a pesca, também a plantação de vários tipos de alimentos, como a macaxeira, né, no qual eles também fazem aquela farinha, né, da mandioca, que é a goma da mandioca para fazer biscoito, fazer tapioca, pães. Né? Então, nós podemos ver que a nossa alimentação, ela com base na alimentação de povos indígenas, dos pratos típicos dos povos indígenas, né? E das comunidades ribeirinhas, que é a macaxeira, farinha, que é feita da macaxeira, peixes. Aqui todo mundo gosta de peixe, né? Tenho certeza. E temos aí espécies maravilhosas de peixes deliciosos, né? Como o pirarucu, tambaqui e outras espécies, uma diversidade de espécies, né? Que nós temos de peixe. Então, essa é a base da nossa alimentação, certo? Então, vamos para a tela, vamos ver ainda o que eu trouxe para vocês sobre a cultura. Aqui, o estilo, né? Das roupas do homem aqui do Norte. Um pouquinho do estilo. Aqui algumas esculturas feitas por um artista. Né? Não sei se essas esculturas ainda estão lá, porque algumas exposições são temporárias. Então, trouxe essa foto de esculturas aí representando o homem do Norte, né? Da cultura indígena, cultura cabocla, os ribeirinhos. Então, isso é muito interessante para que a gente se veja no olhar do artista. Né? Muitas vezes nós não percebemos nossas características, os nossos saberes, modos de vida. E é preciso que façamos identificação da nossa cultura, para que possamos também identificar a do outro, a diferença que há na cultura do outro, e podermos respeitar. Porque se eu não reconheço a minha cultura
Logo, discrimino a do outro, né? Então, isso é muito ruim. A partir do momento que o indivíduo identifica sua cultura, sua identidade, que é as suas origens, ele passa a respeitar a cultura do outro, porque ele vai perceber que há diferenças. Nós não somos iguais, né? Nem biologicamente. Nós fazemos parte da raça humana, Homo sapiens, porém somos diferentes biologicamente. E até precisei chegar a um mestrado para entender isso. Eu sempre pensei, nós somos todos iguais. Nem biologicamente somos iguais, porque nós temos estruturas físicas diferentes, DNA diferente, né? Formas, altura, tamanho, cor, cabelo, olhos, tudo diferente uns dos outros, né? Então, a riqueza na diversidade humana é isso, que somos diferentes, não há um padrão para dizer aquele padrão é o melhor, é o mais bonito. Então, isso é muito interessante. Então, vamos já falar da dança folclórica na Amazônia. Aqui é a toada, talvez eu já tenha falado em outras aulas, mas eu trago de novo. Então, cada dança, cada estilo de música é específico também a uma região, aqui que envolve toda a Amazônia Legal. A toada é do Amazonas, né? Que é os passos que empolgam justamente por trazer uma raiz indígena em sua sonoridade. Provavelmente a toada é o que vai ser feito, vai ser apresentado lá nas edições de Parintins, né? nas diversas danças lá do boi, que é o Festival Folclórico de Parintins, que é um evento que acontece todo ano, na semana do mês de junho, enquanto na maioria das cidades nós estamos comemorando as festas juninas, eles fazem, lá em Manaus, fazem o Festival Folclórico de Parintins, com danças, que envolve também esse estilo da quadrilha. E é feito lá na cidade de Parintins, no estado do Amazonas. Boi-bumbá, também esse estilo que é desses festivais, que é a brincadeira com o boi, uma das mais tradicionais da cultura brasileira. Ela é realizada em todo o país, como Bumba Meu Boi, no Maranhão, é chamado de boi-bumbá, e no Amazonas e Pará, chamado de boi-bumbá. Acho que só no Maranhão que é chamado de Bumba Meu Boi. Acredita-se que tenha surgido no Nordeste, no século XVIII, e se espalhou então para todo o país. Como eu disse, em todos os estados há migrantes da região Nordeste do Brasil. Então, a maioria da nossa base cultural tem aspecto também da cultura nordestina. Aqui, Mara Baixo, do Amapá. Aqui um pouquinho do estilo, como as mulheres se dançam. Tem origem africana. A hipótese que surgiu ali no período do século XVIII, lá no Amapá. Também é uma dança desenvolvida ao som dos tambores. As dançarinas, elas balançam suas saias de cores, né, bem fortes e geralmente levam uma toalha para limpar o suor, porque elas dançam tanto, né, que não tem como não ter que enxugar o rosto, né, tão suada que elas ficam. Então, essa é o Mara Baixo. Uma outra dança é a ciranda. Expressa, então, por meio de um conjunto de cantigas de roda, originárias da Espanha e Portugal. Ela ocorre muito em Roraima, com estilo de dança. É mais apreciada, então, em época de festas populares. Ciranda tem muito dessa prática, dessa dança também no Nordeste. O carimbó não tem como não lembrar do Pará. O nome da dança vem do tupi, que significa tambor, com o qual se marca o ritmo, o corimbó. Aqui, a roupa que as mulheres vestem, né? O figurino das dançarinas do carimbó. Outra, vamos ver se tem mais aqui um estilo. Não está passando, parece que...
Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que parece que foi um pouco mais. Não, já falei da ciranda, carimbó. Sobre o balé folclórico do Amazonas, criado em 2001, integra os corpos artísticos do Estado. Objetivo: resgatar as danças típicas do amazonense que vão sendo esquecidas. Então, aqui, as dançarinas. A companhia apresenta grandiosos espetáculos, os elementos da cultura tradicionais da região, então elas representam aí os elementos da cultura, né, da região, como os rituais indígenas e o cotidiano dos ribeirinhos. Então é uma mistura, é uma fusão com a dança indígena, com a dança dos ribeirinhos, e o objetivo é sempre resgatar, para que não se perca com o tempo, né? Que é natural as nossas raízes ancestrais ir se perdendo com o tempo, que vão surgindo novos modos de vida, novos saberes, né? Mas é interessante também resgatar, para que possamos conhecer a nossa origem, né? A origem da nossa cultura. Seu repertório: beiradão, herança africana, cenas amazônicas, encantos da Amazônia e ritos amazônicos. Aqui ainda o grupo aí fazendo representação, né, dessa dança. E, por último, a Amazonas Filarmônica, que é um grupo de músicos, né? Vocês podem observar aqui na imagem que há aí uma quantidade bem expressiva de músicos, no qual eles fazem música clássica, tocam música clássica, né? No estilo de ópera. É reconhecida como uma das mais atuantes orquestras brasileiras, criada em 97. Possibilitou a vinda de músicos estrangeiros de alta qualidade técnica, permitiu a realização de eventos internacionais, como o Festival Amazonas de Ópera, orquestra oficial. Eu já estive lá, né, no Teatro Amazonas, né? Já estive lá no momento de apresentação de ópera, muito interessante. É muito interessante, era um período do mês de junho, eu estava em férias, né, lá em Manaus, e fiquei próximo ali do teatro e aproveitei, né, e fui lá assistir. É uma apresentação riquíssima, riquíssima, apresentação de ópera, algo assim muito gratificante, ouvir tanto a orquestra tocando os instrumentos ali com música clássica, e ao mesmo tempo, né, tem ali um tenor, às vezes tem até a apresentação, né, de bailarinos representando ali aquela ópera. Então é muito interessante. Viu, estudantes? Quando vocês tiverem oportunidade, estiverem em alguma cidade que houver algum festival, alguma apresentação no teatro, vocês assistam, porque é riquíssimo para a nossa formação. Porque aí é algo que você consegue falar do que você viu. Não é só assistiu na TV, ou ouviu falar ou leu nos livros. Você participou. Então, isso é muito rico para a nossa formação cultural, certo? Muito bem, então já estamos finalizando. Vamos para a tela e vamos ver qual é a nossa última atividade, a atividade interativa. Realmente eu não trouxe a foto aqui do Museu do Rondon, em outra aula, não é nesta aula. Mas vai aparecer, viu? Para vocês verem lá outra estrutura de casa indígena. Eu fiz uma pergunta para vocês, uma enquete, para que vocês pudessem refletir sobre o que você conhece sobre a cultura dos povos da Amazônia. Saberia dançar ou cantar alguma música folclórica? Poderia ter trazido aqui o grupo Raízes, né? É um grupo muito conhecido, famoso lá da comunidade de Nazaré. São adolescentes que cantam músicas das raízes aqui, da cultura local, né? do seu olhar para a sua cultura, para os elementos, né, que fazem parte da sua cultura, como a sua relação com o rio, com os animais, com a comida, com a música, com a dança. Então, esse grupo ele resgata ali esses saberes, né, por meio, então, da música.
Então, provavelmente, muitos jovens vão saber dizer sim, eu reconheço a cultura amazônica, porque ela está aqui, intrínseca, né? No nosso meio. Independente se está no perímetro rural, urbano ou margens do rio, a maioria de nós vamos identificar. Então, a cultura amazônica é formada por uma grande diversidade de culturas, como diversidade de povos, de línguas, costumes, organizações sociais, espiritualidades, saberes, lógicas e modos de vidas e de existências. Morando e vivendo na grande Amazônia, que não é só lá em Manaus, é aqui também em Rondônia, nos outros estados, né? Todos acabamos descobrindo as músicas, as danças e os costumes. Então, tudo isso faz parte da cultura dos povos da Amazônia. Essas são as referências. Então, queridos alunos, estaremos então, dando continuidade, né? Estudando aí sobre a arte aqui na Amazônia. Vamos conhecer muitos artistas, obras, né? Essa primeira aula foi mais introdutória. Estaremos, então, falando mais. Inclusive, fiquei de falar sobre o que é cultura. Na próxima aula eu falo, tá? Para que a gente continue aí tendo noção do que é toda essa riqueza cultural que nós temos aqui na região norte. Obrigado pela atenção e continuamos, então.